Bom dia, Deus. Eis-nos aqui, sonorizando mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Deus, cuida de nós, Pai, de cada um de nós, com a Tua presença. Amém. Obedece a Deus, obedece aos mandamentos, move Deus e traz a cura. Vamos orar, vamos ler. 1 Reis, capítulo 14, versículo 11. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor disse: Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura. Porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas. E arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Veja, os ídolos eram uma proibição pelo mandamento, e eles descumpriram o mandamento, estão pagando caro. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Pelos pecados do rei, todos estão pagando. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o planteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera por ministério do seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Veja que aqui diz que Jeroboão reinou 22 anos. E muitas pessoas tratam isso como uma questão política e se dão mal. Deus não tem nada a ver com a política. Ele está nela, cuida de todos nós. Mas só Deus é Deus. Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel. Veja, tribos de Israel, cidade de Jerusalém. Então não existe um país de Israel. Todas as tribos de Israel reinava Judá. 16 anos, pôs ali o seu nome e para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Veja, pecaram, estão fazendo o que Deus não quer, não mandou. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei
Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Veja, pelo pecado, por não obedecer os mandamentos e juízos de Deus, tudo foi tomado, até da casa do Senhor. Veja que Deus não morava mais ali. E, em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam, e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita, e Abiás, seu filho, reinou em seu lugar. 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maacá, filha de Abisalão. E andou em todos os pecados de seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Veja, os filhos que não seguem a Deus, os mandamentos de Deus, estão sendo beneficiados por Davi. Então, o que nós fazemos de bem hoje, nossa geração será beneficiada. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais. E o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maacá, filha de Abisalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Veja que poucos fazem o que é reto aos olhos de Deus e são abençoados. Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse a rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo de Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Veja, ele aqui colocou até a mãe, tirou sodomitas, a mãe, tudo que Deus não aceitava ele tirou. E aí teve bênção com Deus. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Aqui está dizendo a você, confie em Deus, único digno de adoração, mandamentos, juízos, justiça. Se seguirmos o que Deus manda, Ele nos fará tudo que nosso coração deseja. Veja que Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. É verdade. Afaste-se do mal, afaste-se da mentira, dos mentirosos. Creia em Deus e Ele te fará tudo. Recebam todos o pão da vida, sejam abençoados com essa palavra diária.